notáveis, tá? Interrompi a gravação e agora estou começando uma outra, tá? Então nós precisamos de 3 pontos que nós falamos, né? Que é justamente os 2 pontos do eixo que intersecta o eixo x, o ponto que intersecta o eixo y e o vértice da parábola. Esse vértice da parábola aqui tem uma outra função também. Por ele passa uma reta. E essa reta nós damos o nome de eixo de simetria, tá? Então essa reta aqui nós chamamos ela de simetria, ok? Então, o que significa eixo de simetria? É justamente isso. Ele cria uma simetria entre a parábola. Aquilo que a gente aprendeu no primeiro dia de aula sobre parábola. Esse ramo da parábola aqui, ó, do lado direito da simetria, do lado direito do eixo, é idêntico a esse eixo. Tudo bem? Ok? Então, ele é idêntico. Então, essa simetria sempre passa por esse ponto, tá? Eu vou falar um pouquinho mais no exemplo que eu vou dar agora, que fica bem mais fácil falar sobre esse eixo, tá? Então, vamos lá. Eu tenho essa função e eu quero construir o gráfico dessa função. Lembrando que eu preciso de 3 passos para construir o gráfico da função. Eu preciso onde que intersecta o eixo y, onde que intersecta o eixo x e nosso vértice, que é um ponto, o vértice da parábola. Tudo bem? Então vamos lá, vamos por partes, como diria nosso amigo Jack Silvador. Vamos falar primeiro sobre o eixo OX. Vamos lá. Então o primeiro passo, antes de descobrir onde intersecta o eixo y, x e os vértices, eu tenho que verificar qual que é o a, qual que é o b, o que é o c dessa função. O a é justamente o número que está multiplicando x², ou seja, é o 1. O b é justamente o número que está multiplicando o x, ou seja, é o menos 2. E o c é justamente o menos 8. Ok? Bacana. Então vamos lá. Vamos analisar parte a parte. Analisando primeiro o eixo y. O ponto que intersecta o eixo y. Se vocês olharem aqui esse exemplo que a gente fez, ó, o ponto que intersecta o eixo y é esse ponto C aqui. E a coordenada dele é x para 0 para x e 16 para y. Todo ponto que intersecta o eixo y, sempre a coordenada x é nula, é 0. Então, para saber qual ponto que intersecta, eu sei que o ponto x é 0. Basta saber qual que é o ponto y. Bem, pela referencial de função que eu falei lá no começo do vídeo passado, se a coordenada x é 0, basta aplicar o x na função. Eu vou achar qual que é a coordenada y. Então, y é igual a 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, menos 8. Bem, multiplicando por 0, isso aqui vai cancelar. Então, o y é igual a menos 8. Olha que bacana. O valor do y é justamente o coeficiente c. Então, nós temos que vai intersectar o gráfico de uma função quadrática sempre nos valores de c. Sempre. Ok? Então, o que eu faço aqui? Já tem o ponto do y, que é o 0, 8. Então, lembrando lá, pessoal, não precisa eu fazer conta para achar o ponto que intersecta o eixo y. É sempre o coeficiente c, sempre. Então, como aqui é menos 8, o resultado é menos 8. Beleza? Aí, continuando. Agora, tem que verificar onde que intersecta o eixo x. Para verificar onde intersecta o eixo y, aqui tem um adendo, tá? Intersectar o eixo y, ele pode intersectar o eixo x, desculpa, ele pode intersectar de 3 formas, tá? Primeira forma, ele pode intersectar em 2 pontos, tá? Então aqui vai estar o eixo x. Deixa eu fazer melhor assim o eixo x. Vai estar aqui o eixo x. Então o gráfico da parábola ele pode fazer isso aqui, ó. Ele vai passar por 2 pontos no eixo x. Ou ele pode passar só em um ponto, fazer esse gráfico passar só num pontinho. Ou ele não vai passar em nenhum ponto, vai estar flutuando, tá bom? Beleza? Eu fiz parábola para cima, mas o mesmo correria se fosse com cavidade para baixo, tá? Então, vamos lá. Quem vai determinar se a parábola vai intersectar em 2 pontos, um ponto ou nem ponto? É justamente o sinal do delta. O que é sinal do delta? Se o delta ele é maior que 0, ou seja, ele é positivo, esse é o sinal. Se o delta é igual a 0, ou se o delta é menor do que 0. Quando é maior que 0, 2 pontos. Igual a 0, 1 ponto. E menor que 0, nenhum. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos verificar primeiro isso. Verificando onde intersecta o eixo x. Então, vamos lá. Então,
calculando o delta é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. b é menos 2, então vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é menos 8. Tá? Fazendo essa conta, menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 8, mais 32. Mais 4 com 32, 36. Então, o delta aqui. Então, como o delta é positivo, nós já sabemos que vai passar por 2 pontos do gráfico. Opa, belezinha, show de bola, supimpa, supimpa, supimpa. Então, o que a gente vai fazer aqui? Agora a gente vai achar que pontos são esses. Para achar que pontos são esses, vai intersectar, a gente faz x, que são os pontos x, é a fórmula menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o a. Então, o x é igual a b menos 2. Então, menos da fórmula, o b menos 2 do número. Mais ou menos raiz de delta. Delta é 36. Sobre 2 vezes o a. O a é 1. Então, 2 vezes 1. Então, o ponto aqui deu, x é igual, faz jogo de sinal, menos com menos, positivo, 2, mais ou menos, ou seja, mais ou menos 6, sobre 2. Então, as raízes é um somando e o outro subtraindo, que é mais ou menos. Então, vai ficar x mais 2 mais 6, 8 dividido por 2, 4. E 2 menos 6 vai ficar menos 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Então, as raízes aí é 4 e menos 2. Tudo bem? Agora faltou o último ponto, que é justamente o vértice da parábola. Bem, para achar o vértice da parábola, se vocês perceberem lá atrás, o vértice é um ponto. Então, todo ponto ele contém a coordenada x e coordenada y. Tá? Coordenada x e coordenada y. Então, o vértice tem a coordenada x desse vértice e a coordenada y desse vértice. A coordenada x do vértice é menos b sobre 2 vezes a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. X do vértice, o b é menos 2, então vai ficar menos 2 sobre 2a. 2 vezes 1. Então, menos com menos que vai ficar positivo. 2 vezes 1, 2. Então, o x do vértice é 1. Ok? E o y do vértice é quem? Menos delta. O delta a gente achou que aqui é o 36. Menos 36 sobre 4a. 4 vezes 1. 36 dividido por 4, 9. Menos com mais, menos. Então ficou menos 9. Então o vértice é justamente o ponto 1 e 9. Tá bom? Agora eu vou colocar esses pontos lá no gráfico. Tá? Vou colocar todos os pontos. Ou seja, nós achamos só limpar isso aqui. Novo. Achamos o ponto. Quais são os pontos? O ponto é x igual a menos 8. Certo? X igual a menos 8. Só um pouquinho. X igual a menos 8. Colocando menos 8 aqui, ó. Y igual a menos 8, desculpa. E os dois pontos do x eram menos 2 e 4. Ou seja, o ponto que intersecta o x é o menos 2. E o 4. Tudo bem? Então nós sabemos que o gráfico, ó, como a parábola, ó, é voltada para cima, porque o y é positivo, então ela é voltada para cima. Parábola voltada para cima. Então a gente já tem um esboço aqui, ó. Então o gráfico ia fazer aqui, ó. Você ia pegar no caderno e fazer isso aqui, ó. Ia subir. Só que é o seguinte, a gente não tem o ponto que, ó, ela vai descendo aqui, né? Ela vai chegar uma hora que ela precisa subir. Esse ponto que ela precisa subir é justamente esse ponto do vértice. Por isso que eu preciso dele. Então, o ponto 1, 9. Então, vou colocar aqui o ponto 1, 9. Ó. 1 e 9. Só descer um pouquinho o gráfico aqui. Senhor Jesus, amado coração de Maria. Apagando esse ponto que eu coloquei sem querer. Dá uma subida no gráfico. Ou seja, 1, 9. Ponto 1. Coordenada aqui embaixo colocando. Coordenada x1, y9. É 1 e menos 9, caramba. Aqui 1, 9. 1 e menos 9. Tá? Deixa eu ver se é 1 e menos 9 mesmo. Ó, 1 e menos 9.
Então, menos, esqueci de colocar o menos aqui. 1 e menos 9. Okay? Então, o gráfico fica aqui. Ó. Agora você faz no caderno. Ó. Faz assim. Lembrando que é uma curva suave, então não tem ponta, não vem sem ponta. Assim. Tem que fazer uma curva bonitinha. Assim, ó. Faz aqui, faz a curva e sobe. Então, aqui é o gráfico. Tudo bem? Que é justamente esse gráfico que eu vou fazer aqui. Ó. F de x igual a x ao quadrado mais menos 2x mais menos 8. Tá? Esse gráfico aí, ó. Tá vendo que ele passou por todos os pontos? Fez o gráfico, a função, ó. Ele passa por esses 2 pontos. Então é só fazer essa linha. Passando por todos os pontos, tá? Então tem um gráfico. Lembra que eu falei lá atrás que tem o eixo do Brad Pitt, que passa, o eixo de simetria, que passa pelo verso da parábola? Que eu gosto de chamar de eixo do Brad Pitt. Ou seja, ele passa por esse ponto. Esse eixo do Brad Pitt. O que significa esse eixo, gente? O que significa esse eixo? Significa, primeira coisa, que esse gráfico ele é idêntico desse lado esquerdo do eixo de simetria para esse lado aqui. É como se fosse um espelho, tá? Como se fosse, não, é um espelhado. Isso significa simetria. Ele é espelhado em relação a esse eixo, tá? Mas melhor dizendo, quando a gente fala que ele é simétrico, significa o seguinte, que a distância desse ponto aqui, ó, até essa reta do eixo vai ser a mesma do ponto do outro lado que está simétrico é esse, ou seja, tem a mesma distância. Porque simetria, justamente, o significado dela é que tem a mesma distância a um determinado referencial. E como o referencial é esse eixo, então todos os pontos que eu aplico que gera a simetria quer dizer que eles são simétricos em si. Então significa o seguinte, esse ponto aqui é o ponto 4, 0. E esse ponto aqui é o menos 2, 0. Percebeu que a coordenada y dele é igual? Então, se a coordenada y dele é igual, então ele tem a mesma distância aqui, ó, do eixo de simetria. Então, por isso que a gente nem precisava fazer essa conta aqui. Ó. Como a gente sabe que as raízes é 4 e menos 2, o eixo de simetria sempre vai passar no meio deles. Ou seja, entre o 4 e o menos 2 é 1. Ó, do 1 aqui, ó. O 1 até o menos 2 é 3 unidades. Ó. 1, 2, 3. Do 1 até o 4, 3 unidades também. 1, 2, 3. Ok? E olha que bacana. Quando eu apliquei o 0, não deu menos 8? O 0 está longe quanto do eixo de simetria? 1 unidade. Quer dizer que o valor que também tiver distante 1 unidade do outro lado, também vai dar o mesmo menos 8. Ou seja, 1 de distante de unidade, ó, 2, o resultado dá 8 também. Percebeu? É o mesmo resultado. E chama-se, por isso tem o significado do eixo de simetria, que dá o mesmo resultado em torno do eixo de simetria. Tá? Tudo bem? Bem, então como que eu faria, professor? Se eu não precisaria de conta? Bem, eu sei que o 1 é o coordenada x do vértice, tá? Ou seja, ele é o eixo de simetria. Bastaria eu aplicar o 1 nesta função aqui, ó. Aplicando 1 nessa função, eu vou ter a coordenada y, que é justamente menos 9. Pode fazer o teste aplicando 1 aqui, ó. Fica 1 menos 2 mais 8. Menos 2 menos 8, menos 10. Com mais 1 aqui vai ficar menos 9. Certinho. Tá? Não precisa nem fazer toda essa conta. É meio que desnecessário. Criamos aqui o gráfico. Agora vamos fazer um outro que só vai dar o delta é igual a 0, ou seja, vai passar por um único ponto o gráfico, tá bom? Então vamos lá. Então vamos fazer um novo aqui, apagando essa. Eu vou fazer esse gráfico aqui, ó, que é justamente, vamos pegar um exemplo aqui, uma função g de x, ele é igual a x ao quadrado menos 6x mais 9. Ok? Então lá, primeira forma que eu olho, eu verifico qual que é o A, qual que é o B e qual que é o C. Tudo bem? O A nesse caso é o 1, o B nesse caso é o menos 6 e o C é o 9. Tá bom? Precisamos de 3 passos. Verificar o intersecto do eixo Y, ou seja, o AY. Depois verificar onde intersecta o eixo X. Depois verificar onde intersecta, onde que é o verso da parada. Então vamos lá. Onde intersecta o eixo Y? É justamente no valor do C. Então ele vai passar pelo ponto 0,9.
no x igual a 9, no y igual a 9. Então já matamos o eixo y de cara. Agora verificar onde corta o eixo x. Ele pode intersectar em um ponto, 2 pontos ou nenhum ponto. Se ele intersectar em 2 pontos, quer dizer que o delta é maior que 0. Em um ponto, o delta é igual a 0, e em nenhum ponto, o delta é negativo. Então vamos calcular o delta primeiro. Delta é igual a b quadrado menos 4 vezes a vezes c. b quadrado é o menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 9. Olha que bacana. 6 ao quadrado, 36 positivo. Menos 4 vezes 1 vezes 9, menos 36. Então, delta é negativo. Delta é 0. Zero. Tá? Então, vamos lá. Achamos já que vai intersectar em somente um ponto. Qual ponto será ele? Agora, vamos verificar que ponto que vai ser. Que é justamente a fórmula menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 4. Sobre 2a. Ok? Aplicando aqui a fórmula zeta, vai ficar menos b, ou seja, menos 6, mais ou menos raiz de delta, ou seja, raiz de 0, sobre 2 vezes o a, que é 1. Por isso que dá uma raiz só, porque se eu somar o 0 e subtrair o 0, vai dar o mesmo resultado. Ó, quanto que é? Mais 6 mais 0. 6. 6 menos 0, 6. Então, por isso que dá um resultado, dá duas raízes iguais, tá? Então, lá. Então, as duas raízes vão ser iguais, tanto x1 como x2. São iguais, tá? São iguais a menos com menos aqui, mais 6, mais 0, né? Então vai ficar 6 sobre 2, ou seja, a raiz é 3. Se eu substituir esse 3 aqui nessa função, vai dar igual a 0. Tá? Por isso que chama-se raiz da função, porque é o resultado que aplico na função que o resultado dá 0. Agora, olha que bacana. Quando delta é igual a 0, sempre vai existir isso daqui, gente. Ó. Delta igual a 0, isso implica que o vértice é igual à raiz. Mas por que é igual? Olha aqui o resultado que vai dar. Olha, percebe o seguinte. A vértice não é x vértice, y vértice? O x vértice é quem? Né? Menos b sobre 2a. Então, o b é menos 6, vai ficar menos 6 sobre 2 vezes 1, que isso é igual a 3. Então, deu o meu resultado. O x do vértice é o mesmo. E o y do vértice vai dar 0. Por quê? Vai ficar menos delta sobre 4a. O delta não é 0? Então, vai ficar 0 dividido por 4 vezes 1, que é 0. Ou seja, esse ponto aqui é o ponto 3, 0. Porque 3 para x, 0 para y. E esse ponto aqui também é o ponto 3, 0. Então, toda vez que o delta for 0, não precisa fazer o vértice, porque o delta vai ser o mesmo do vértice. Beleza? Ok? Então, vamos lá, galera. Vamos comigo aqui para a gente plotar esses pontos. Então, temos esse ponto aqui, o 0, 9, o 3, 0 e o 3, 0 também. Então, temos dois pontos só diferentes. Vamos lá, limpando isso daqui. Vamos lá. Vamos lá. O ponto 3, 0. 3, 0. E o ponto 0, 9. 0, 9. Vamos lá. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Ponto 0 e 9. Beleza, olha o ponto aqui. Agora nós sabemos que esse gráfico ele é parábola para cima, porque o A é positivo, então a concavidade dele é para cá. O gráfico vai ser desse jeito. Agora, para fazer o gráfico, tem um jeito de passar por aqui, assim, ó. Vai passar por um ponto só e vai subir. Só que é o seguinte, por 2 pontos dá para fazer esboço? Dá, vai passar aqui, passa aqui e sobe. Só que fica meio escroto. O que a gente vai usar de informação aqui? Nós sabemos que esse aqui também é o vértice da parábola. Então vamos fazer uma reta aqui que passa por esse ponto. Opa, desculpa. Vou fazer uma reta aqui, peraí, desculpa. Passa por esse ponto aqui. Ou seja, esse aqui é o vértice, tá? Esse aqui é o eixo de simetria. Como nós vimos lá atrás, o vértice, pelo vértice, passa o eixo de simetria. Agora nós sabemos que o gráfico vai ser esse daqui, ó. Ele desce para cá e vai e sobe. Agora, pelo eixo de simetria, nós sabemos que
esse ramo da parábola para o lado esquerdo vai ser igual para esse lado direito. Bem, se para o lado esquerdo 3 unidades longe desse simetria o resultado deu 9, então 3 unidades para esse lado o resultado também tem que dar 9. Ou seja, ando 3 para cá. 1, 2, 3. Ou seja, quando eu aplicar 6 na função, o resultado também tem que ser 9. Então aqui, ó, 6 na função, o resultado é 9. E é vero, ó. Vamos voltar aqui só para vocês verem se não vai dar o resultado. Se eu aplicar 6, o resultado não vai dar 9. Aplico 6 aqui, ó. 6 ao quadrado, 36. Menos 6 vezes 6, menos 36. Corta, deu 9. Tá? Então o resultado deu 9. Então vai estar a parábola aqui. Vai passar por esse ponto, vai subir para cá. Tá? Olha a parábola aqui. Ó. F de x, opa, g de x, é igual a x ao quadrado mais 6x menos 6x, desculpa, mais 9. Aí, ó, passou por esses pontos. Tá vendo que aqui existe uma simetria entre esse pedaço e esse é igualzinho? Tá? Isso justamente por causa desse ponto. Ó, no 5 o resultado é 4. Ele está longe de 2 unidades. Então, 2 unidades para cá, ó. No 1 o resultado é... Desculpa, no 5 o resultado é 4. E 2 unidades longe seja simetria. E 2 unidades para cá também, o resultado também é 4 também. Tá bom? Ok? Beleza, galera? Vamos fazer agora um que dá que o resultado do delta é nulo, não existe, tá bom? Então vamos lá. Uma outra guia aqui. Vamos lá. Uma nova guia. Vou pegar uma função aqui de delta negativo. Vamos pegar aqui uma função y igual a menos. Vou pegar uma negativa para ficar uma coisa mais esboçada aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar uma negativa mesmo. Ficar menos x ao quadrado menos x menos 1, tá? Ou seja, esse delta aqui vai ser negativo, tá? Esse delta aqui. Ok? Então, a primeira coisa eu faço o a, o b e o c. O valor do a é o número que está multiplicando o x quadrado, ou seja, menos 1. O b multiplicando o x, menos 1. E o c que está sem ninguém, que é o menos 1 também. Então, lá. Primeira coisa eu verifico onde vai cortar o eixo y. Como nós vimos, é justamente o valor do c, ou seja, vai passar pelo eixo, pelo número 0 e menos 1. Agora, para verificar por onde vai cortar o eixo x, e se vai cortar, eu tenho que verificar o delta. Se o delta for negativo, não vai cortar em nenhum ponto o eixo x. Então, delta, vamos verificar, b quadrado menos 4ac. O b é menos 1, ou seja, vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 1 também. Então lá, delta é igual a menos 1 ao quadrado, 1. Menos 4 vezes menos 1 vezes menos 1, menos 4. Então isso aqui vai ficar menos 3. Opa, delta negativo, não existe raiz real. Aí por que não existe? Por causa daqui, galera. Ó. Quando eu vou achar as raízes, vai ficar menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Esse resultado aqui dentro é negativo. E nós vimos lá no primeiro bimestre que não existe raiz de um número qualquer, onde o índice aqui é par e o p aqui for negativo. Quando isso acontece, não existe raiz real para número real negativo e radiciação com índice par. Então não existe, tá? Então não vai cortar. Então nós já vimos o eixo y e vimos o eixo x. Agora falta o vértice da parábola. Para verificar o vértice, a gente verifica lá. Verifica o x do vértice e y do vértice. Nós vimos nos dois atrás. X do vértice, menos b sobre 2a. Y do vértice, menos delta sobre 4a. B menos 1 sobre 2 vezes menos 1, que é o a, que é menos 1. Vai ficar positivo, né? Menos com menos aqui mais, vai ficar 1 sobre menos 2. 1 dividido por menos 2 vai ficar menos 1 sobre 2, tá? Que é justamente a raiz vai ficar negativa. X do vértice é negativo, menos meio. Agora, o y do vértice, menos delta. O delta é menos 3, vai ficar menos 3
sobre 4A, ou seja, 4 vezes menos 1, tá? Esse menos com esse menos, mais, vai ficar 3 sobre menos 4. 3 vezes menos 4, menos 3 quartos, tá? Então nós temos o ponto do vértice aqui. O vértice é o ponto menos meio e menos 3 quartos, tá? Agora vamos colocar lá no gráfico lá, tá, pessoal? Esses pontos que nós achamos. Excluindo aqui, um novo. Então temos o ponto aqui 0, menos 1. Você vai passar pelo eixo X, nós vimos lá. Eixo Y, desculpa. Tem um ponto aqui, ó, 0, menos 1. E pelo ponto do vértice, que nós achamos só esses dois, tá? Ou seja, é o ponto 1 dividido por 2, ou seja, 1 meio. Opa. E o outro é o menos 3 quartos. Menos 3 quartos. Beleza. Então quer dizer o seguinte, esse é os dois pontos que eu tenho definido aqui, beleza? Vamos lá, peraí. Ok. Ou seja, no valor meio, o resultado deu menos 3 quartos. Menos 3 quartos era 0,75. Então por isso que está nesse ponto aqui, 0,75. Agora, a primeira coisa que nós sabemos, que ela é uma parábola com cavidade para baixo. Então ela não vai ser assim, galera, para cima. Porque se for passar dessa forma, ou seja, do B caindo para A e subindo, vai ser uma parábola com cavidade para cima. Mas ela é com cavidade para baixo, ela é assim. Ó. E nós sabemos que esse B é o eixo de simetria, porque é o vértice. Então, por esse ponto, vai passar um eixo, que nós chamamos de eixo de simetria. Agora, o gráfico vai ficar desse jeito. Agora, para fazer o gráfico, igual nós vimos lá quando faz uma raiz só, a gente precisa de um outro ponto. E o outro ponto a gente pega emprestado justamente da ideia desculpa, da ideia lá da ideia da simetria, tá? Ou seja, desse simetria para cá que deu menos 1, tá andando metade, meio. Então andar metade para cá vai dar o mesmo resultado, também vai dar menos 1 também, tá? Vocês podem ver, se eu aplicar o menos 1 aqui, ó, isso aqui vai dar menos 1. Porque menos 1 ao quadrado vai dar 1. 1 negativo. Menos 1 com esse menos vai ficar mais. Cancela e sobra só o menos 1. Então, quando eu aplico o menos 1 aqui, o resultado vai ser menos 1 também. Então, vai dar esse ponto aqui também. E aqui agora nós temos um gráfico. Ó. Ele vai fazer isso aqui. Ó. Pá! Vai fazer isso daqui. Tá? Agora basta a gente ligar esses 3 pontos. Tá? Que vai ficar justamente o que eu sempre faço para vocês. Ou seja, uma função h de x é igual a menos x ao quadrado menos x menos 1. Ó, certinho, passando bonitinho, tá bom? Espero ter ajudado na construção. Façam, treinem e depois qualquer coisa vocês me chamam. Um abraço, tchau, tchau. Beijo, beijo.